a gente vai no próximo. Vem cá. Espera aí. O radinho tá positivo. Agora dois aí. Isso. Então, é isso que pode ter, ó. É esse tipo de diferença aí que vai trabalhar nosso. Já iniciou já. Pessoal, já acabou aqui. Vem cá, entre E2 e E2, eles são a dupla. Pronto, fecha aqui. Perfeito. Acho que tá com contato, né? Como é que é o negócio? Vocês estão ouvindo a gente? Tô ouvindo. Eu tô escutando, tanto é que eu nem ouvi você falar. Need for Speed. Agora toquei, tá? Já tá certo no 2? Tá? Imagina o tamanho da árvore para fazer isso de madeira, né? Muito grande a árvore. E lama, então, né? Fizeram do zero isso aqui? Alguns sim, não, nem, às vezes a máquina nos ajuda um pouco. Hoje é 3D aquelas impressoras. É, a gente faz o grosso ali em 3D, né? Mas o resto é a mão. Faz na mão, não sei, né? Fica melhor. Refinamento, né? Isso é boa parte. No computador, às vezes, a gente não sabe. Não, nem pensei. Vai ficar nem não real. consigo imaginar fazer ainda em. Com a 3D. É o contrário, sempre foi a mão. Sempre foi no clay. É. É O mais Esse computador cara é de ajuda, mas argila, o isso aqui não é de resultado argila, final né? Isso é clay, argila. É argila isso aqui? é aquelas barrinhas ali, ó. É uma argila sintética. Que massa. Clay. Era clay, agora muda o composto, mas. Não, é clay. É vocês que esculpiram o carro? É, a gente desenha e transfere ele com a ajuda que tem os modeladores específicos, assim, cara que só E o faz. jeito que vocês esculpiram é pra sair o carro. Sim. A gente faz, às vezes escaneia, faz um 3D, usina de novo, faz de novo, vai. Algumas. Isso. Sketch. Isso. Até vou fazer ali as primeiras linhazinhas, mas ali que a gente começou. É. Porque não adianta, cara. Só primeiro só não é- funciona ainda. Podemos? Quem é gaúcho? Então tá. É legal hoje. Ah, tudo bem, tendo saúde. O pessoal não começou nos outros. Tá todo mundo ouvindo agora? Eu tô um Boca Grande ali, ó. O cara tem dengue lá. Vamos perguntar aqui, vamos ver se tá bom. Pode começar? Então eu vou perder o voo. Vamos lá? Bom dia. Sejam bem-vindos ao Design. É uma honra estar apresentando esse Não sei projeto se eu aqui pra escuto eles ou o vocês. microfone. Meu nome é Juliano, eu sou designer responsável pelo interno do Toro e a gente vai contar um pouco da história do que aconteceu, dos desafios que a gente teve e de como rompemos barreiras para criar esse carro e fazer um design tão provocativo e como a gente provocou a empresa, eles compraram essa ideia Arruma pra mim. e hoje ela vem provocar o mercado. Inicialmente, junto com a estratégia de marketing e do grupo, foram realizadas uma série de pesquisas e a gente chegou a um briefing dessas pesquisas que, à primeira vista, essas palavras que chegaram para a gente pareciam meio contraditórias, que era agilidade e conforto, que funcionam muito bem para uma SUV, e robustez e funcionalidade, que já são palavras que vêm do mundo das picapes. E aí, quando a gente começou a analisar bem essas palavras, a gente percebeu que elas não eram antagônicas, mas sim complementares. Era para um novo cliente que queria alguma coisa a mais nas tradicionais picapes. Então daí nasceu a linha guia do design, que é o equilíbrio entre velocidade e força, sempre com muita elegância. E cada uma das áreas, o interno, o externo, o Power Trim, soube muito bem trabalhar esse gráfico. A gente trabalhava, era
a integração era tão grande entre as áreas que em determinado momento o Daniel, que é o designer responsável pelo stand, saiu da mesa dele, eu já estava cansado de tentar achar uma solução para o console. Eu simplesmente saí, sentei na mesa dele, vi que ele estava fazendo grade, comecei a fazer proposta de grade. Quando ele chegou na mesa dele, ele me viu lá, ele foi para mim. Aí ele perguntou: Juliano, o que você está fazendo? Eu falei: estou trabalhando com console. Ele saiu dali fazendo console. Então dá para ver quão integrado estavam as áreas e aí o resultado sai um produto bem coeso. Que é isso que a gente trouxe aqui, que é exatamente o que o design queria que ele fosse. Quando a gente olha para ela em movimento, a gente vê, pô, isso daqui é um sketch 3D. E é muito difícil, quando você vê um produto final, você olhar para ele e falar: olha, ele é tão bom ou melhor do que um sketch. Principalmente se tratando de uma picape, que tem muitos vínculos, é muito difícil de trabalhar. O Daniel vai falar um pouquinho. E naquele início, até ontem a gente introduziu um pouquinho sobre a desconstrução que a gente teve, que a gente já vem com um pensamento formado. Poxa, eu vou fazer uma picape, já sei mais ou menos como é que funciona para montar um. E tradicionalmente, a gente conhece as picapes dessa maneira aqui. Se a gente parar para analisar bem, as picapes tradicionais, elas têm uma configuração muito próxima a essa daqui. Então eu vou fazendo umas linhas aqui conversando com vocês. A gente pode ver alguns pontos principais assim. O que caracteriza, assim, desde os anos 50, uma picape é o carro de carga. Então, o principal era ter um motor ali, ter o carro e a caçamba de uso. E aí, com o passar dos anos ali, nos anos 70 em diante, 80, foi introduzida ali cabine turbo, luxo, e é onde foi agregando família, foram colocando novos equipamentos, e esse carro se tornou até um objeto de desejo por alguns, mas limitado sempre no mundo dele, de uma picape tradicional. Então ela tem ali naquele compartimento de carga, né? Compartimento de carga separado, ela tem aquele para-brisa inclinado, aquelas formas bem planas assim, porque a caçamba em si já limita muito, porque ela precisa ser bem plana. E em cima disso a gente desconstruiu um pouco, que foi baseado naqueles conceitos lá, o que a gente precisava ainda ter de uma picape e onde que a gente podia mudar, onde que a gente podia atingir aqueles consumidores que a gente ouviu ontem. Então, principalmente, o que a gente se deu conta? Que a gente tinha um público que era basicamente nascido na cidade e eles queriam uma coisa muito mais nova, uma coisa muito mais moderna. Então, algumas linhas, e também quando a gente conseguiu juntar forma e função com as outras áreas, a gente chegou a alguns pontos que a gente não precisava mais ter aquela caçamba dividida. Isso nos permitiu inclinar uma coluna, por exemplo, nos permite aumentar, redistribuir o quanto de espaço interno, quanto de caçamba a gente quer. E assim a gente conseguiu algumas linhas bem mais dinâmicas. E aí eu acho que vocês vão começar também a ver alguns pontos. Por exemplo, a gente não tem também um para-choque saliente no frontal. Por a gente poder modelar essa caçamba, a gente consegue esculpir esse carro. Então a gente consegue perceber o quanto que o carro se torna esculpido. E aí, diante desse desenvolvimento, a gente precisa de materializar essa ideia, a gente precisa de trazer isso para o mundo real, e para isso a gente lança a mão da modelagem em play, que é uma argila que a gente utiliza para materializar isso. A gente tem que sentir como que essa linha vai funcionar, como que ela vai se transpor para o mundo real, um mundo palpável, e a gente entender como que isso tudo vai se materializar realmente. A gente usa então um modelo em escala 1:3, a gente vai desenvolvendo o estilo até chegar num modelo em escala real, para a gente sentir mesmo o que a gente vai ter como produto final e aí realmente definir as linhas de estilo. Isso. E o que é importante a gente entender agora é que ponto que a gente estava da situação e onde que a gente pôde quebrar algumas travas que a gente sempre teve para buscar alguns públicos diferentes e alguns que vieram tradicionais dessa picape, mas não aqueles tradicionais fechados de uma picape, pessoas tão conservadoras.
E aí a gente consegue ver onde que está a força, são as caixas de roda, os ângulos de rampa, isso tudo continua ali, né? Onde que está a velocidade, o dinamismo do carro. E é importante que a forma fale por si, né? A gente explica, mas a ideia é que o carro mesmo faça isso tudo sozinho. E, claro, a elegância foi o ponto onde a gente tentou unir isso tudo para que esse carro possa andar por todos esses lugares, né? Então, o cara vai poder desde um restaurante de noite até poder trabalhar, etc. E aí, quando a gente está falando dessas linhas dinâmicas, aí começam a vir as oportunidades. Poxa, se a gente melhorar o uso da caçamba, entender como é que essas pessoas usam, a gente consegue entender que a curvatura da caçamba, por ela ser plana, não precisa ser mais plana, ela já não abre para baixo. Então, se a gente fizer esse tipo de abertura, a gente consegue dar curvatura para esse carro. Então, a curvatura do carro que vem da lateral, a gente consegue envolver todo o carro. E aí a gente percebe bem que essas linhas aqui a gente faz o contorno. Tá? A gente consegue ver que o carro é bem mais curvo e a gente consegue conectar a lanterna, consegue invadir um pouco da tampa, consegue dar um volume diferente para essa tampa. E para finalizar, aqui é uma outra arquitetura tradicional de uma picape, e a gente consegue ver um pouco das diferenças. O nosso carro é praticamente um trapézio, aí onde que a gente trabalhou a força? Normalmente uma picape tradicional, a força está simplesmente pelo tamanho dela, em posição que ela dá pelo tamanho. A nossa ideia era buscar onde a gente poderia trazer essa musculatura e esculpir esse carro e fechar isso com um gráfico frontal do carro que fosse moderno. Então toda a velocidade e a elegância do carro, que é o dia a dia da pessoa, a gente colocou no olhar dele, ou seja, o DRL é um olhar, né? E na parte inferior é a força, e a força mais discreta do carro. E assim a gente fecha o carro. Vou voltar a falar para vocês, explicar como que a gente usou aquele gráfico que eu falei ali no interno. Inicialmente, a gente criou aqui no carro uma estrutura como se fosse um bloco estrudado com as superfícies chanfradas, como se fosse um metal esculpido. Assim, sempre chanfrado com superfície assim. Para quê? Para a gente criar esse bloco maciço e criar uma estrutura forte. Somado isso, a linha de cintura alta, a gente criou um carro com a sensação de segurança, porém um pouco agressivo para as pessoas, que é uma coisa que a gente vê nas picapes atuais e nos off-roads. Como que a gente equilibrou isso? A gente trouxe uma fluidez na superfície. A gente trabalhou também o wraparound que foi usado no externo, aqui no interno, com essa linha. Ela vem dando a volta, pode do painel de portas, dando essa sensação de alongamento ao carro. Porém, sem perder ainda essa marcação, que é essa estrutura continua visível, como se fosse a musculatura de um touro debaixo da pele, saindo de dentro dela para proteger essas regiões que a gente considera importantes do carro. A gente ainda trabalha um pouco de esportividade em outras regiões, por exemplo, no volante, que tem uma seção bem espessa, com boa empunhadura, o banco, que tem uma boa contenção, a posição elevada do câmbio dá esse carro um drive experience diferenciado para ele. A gente trabalhando tudo isso, ficou faltando a gente falar sobre funcionalidade. E onde a gente botou essa funcionalidade? A gente criou portas-objetos fechados, como por exemplo dentro do console tem um refrigerado, tem um porta-objetos grande debaixo do banco, além dos porta-objetos bem práticos. Você pode usar no dia a dia, que são em cima do painel, em frente ao passageiro aqui. Aí somando tudo isso que eu mostrei aqui, a gente tem o carro final,
que é bem isso que eu expliquei. Aí depois também, se vocês quiserem dar uma olhada, a gente trouxe uma versão em escala do Play, do interno, para poder dar uma sentida e entender como que é esse volume, como eu falei. Meu nome é Valéria, vou falar brevemente para vocês sobre as cores e os acabamentos, que foi a minha parte de participação nesse projeto. O nosso desafio aqui para cores e acabamentos do couro foi mostrar que a picape ela não precisa ser bruta com relação a acabamentos também. Então a gente criou ambientes mais acolhedores, que é o que a gente quer que você sinta e perceba com esses materiais que a gente trouxe, com essas amostras. A gente tem versões, né? A versão Freedom, ela tem cores com mais contraste, são mais dinâmicos, o prata lunar e o preto brilhante. Na versão Vulcana, a gente usou uma cor mineral mais forte, que é o Marco Golden. E na versão série especial, a gente usar Para resumir, assim, eu acho que vocês já perceberam, a gente tem com esse carro, a gente inaugura uma nova direção de design, que é essa introdução dessa linguagem nova no nosso mercado, na América Latina. Essa é a nosso propósito de design a partir de agora. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem dar uma olhadinha e tal, fique à vontade. Obrigado. E depois também, se vocês quiserem voltar mais tarde, a gente vai estar aqui para responder perguntas. Em argila. Olha o painel. Que é o segundo desafio que os caras fizeram. Mas acho que isso tudo é computadorizado, não é possível que o ser humano consegue fazer um trem desse. Isso aqui qual lugarzinho é feito à mão mesmo? A mão ou tem computador? A gente desenvolve tudo e vai ter mais tempo depois para apresentar as peças, a gente precisa levar isso para o próximo. Estaremos aqui. Nossa, louco. É isso? Ah, eu não vou usar esse microfone aqui, não. Eu só vi atrapalhar. Por favor. Já tá na frequência 3? Tem que estar na frequência. Eu não vi muita utilidade nesse negócio, viu? Porque eu fico embananando, porque alguém fala e isso aqui fala, não sei em quem que eu presto atenção. Bom dia. Bom dia. Puta, essa parte é massa. Que é a parte estrutural das alças. É. Tá um 3. Segura aqui, deixa eu pôr na minha orelha esse negócio. Acho que tá. Bom dia. Depois a gente as fotos pra colocar as thumbnails. Olha que massa, cara. Cada cor dessa é Um material, né? Pode começar. 3. Eu tô pegando de lá ainda. E agora? Chefe. Bom dia. Bom dia.
Rogério Bora e estou aqui hoje com vocês para falar do lado de estrutura. Bom, vou abordar 3 temas que foram os principais desafios na implementação de um carro de infinitas possibilidades. Estou falando de robustez, da segurança e da praticidade. Bem, há mais de um século atrás, o conceito de estrutura veicular utilizada conhecia o chassi cabine, que nada mais é que um movimento separado da unidade. Esse conceito, que desde os antigos Ford D, é aplicado até os dias atuais nas picapes médias. Daí surge um grande desafio do corpo: a quebra de paradigma de construção clássica, de chassi cabine, substituindo a estrutura monobloco, compacta e robusta e de alta performance. Para isso, nós trabalhamos no desenvolvimento de um projeto completamente novo, utilizando o que há de mais avançado em termos de tecnologia e materiais resistenciais de última geração. Por isso, a criação de um produto que oferecesse a mesma utilidade e capacidade de picar, mas com uma aplicabilidade semelhante aos SUVs e uma dificuldade infinita, transformando esse produto em sedãs que são referência em termos de conforto e segurança. Então, tem uma robustez. Um grande desafio foi projetar uma carroceria monobloco robusta o suficiente para suportar todo qualquer tipo de carro e aplicar esse objetivo. Nós trabalhamos combinando formas, seções e uma projetação criteriosa dos planos da carroceria, que seriam reforços culturais e regiões estratégicas. Mas para chegar no patamar de excelência como desse, nós tivemos que ir além. E aplicamos materiais de alta e ultra-alta resistência em 85% da carroceria. Vocês conseguem perceber pelas cores o tipo de aço integrado em cada região. Os aços de alta resistência são os aços avançados de mais alta resistência. Os vermelhos são os aços que a gente tem aços na página quente e 1500 megapascal de resistência. Nós fizemos algumas sessões, sem poder conferir com mais detalhe, regiões estruturais de um sedã médio, consolidado no mercado, e a mesma região da rua. Vocês conseguem perceber, de um para outro, por exemplo, a quantidade de reforços médios. Em outras sessões, vocês poderão perceber também a diferença de forma, de dimensão, e para todas elas também a questão dos materiais agregados. Bom, outro ponto que vale ressaltar de muita importância dessa carroceria é a alta rigidez funcional. De uma maneira fácil de explicar, quão rígida é a carroceria quando submetida a um esforço de torção. A rigidez funcional da torre é 2 vezes superior à de um pênalti médio. E na prática, essa elevada rigidez funcional se traduz em maior durabilidade e maior conforto. Aproveitando o termo durabilidade, nós testamos, rodamos o equivalente a 1 milhão de quilômetros, não somente em ciclo urbano, condição de cidade, mas em percursos severos, mais variados de terreno e condições de carregamento, ou seja, picape vazia, picape com média carga, picape em condição de 1 tonelada de carregamento. O resultado disso tudo, vocês estão vendo aqui, essa é uma picape com um teste de velocidade, o equivalente a 500 mil quilômetros. No final do teste, nós não tivemos uma trinca, nenhum dano nisso. É realmente um exemplo muito robusto. O colega Flávio vai continuar a apresentação. Bom dia a todos, obrigado Fabiano, meu nome é Flávio Vidal. Vou falar com vocês sobre 2 temas, sobre segurança e praticidade. O grande desafio do Toro foi garantir a segurança dos ocupantes durante uma colisão. Por exemplo, durante uma colisão frontal, essa região ela recebe um grande esforço que ele é canalizado através dessas 2 linhas principais aqui. Essa primeira região é o que a gente chama de zona de sacrifício, a utilização de várias regiões com informações programadas. E a partir daqui é a zona de garante, ou seja, a região que garante toda a integridade do habitáculo, ou seja, a zona que garante a segurança dos ocupantes, com a utilização de vários aços especiais. Isso aqui é a mesma coisa que Fórmula 1, ou seja, o carro de Fórmula 1 durante uma pancada, ou seja, o carro destrói todo, o piloto bate no cinto e sai leso. Ou seja, aqui é a mesma coisa. Essa região aqui está colapsada, está formando, e aqui é a zona que a gente tem, ou seja, a zona de segurança, ou seja, que garante a integridade dos ocupantes.
Vou mostrar para vocês o filme que a gente realizou, o modo que a gente realizou, virtual e físico dos nossos laboratórios, onde eu mostro exatamente o que aconteceu. Ou seja, essa primeira região aqui é a zona de sacrifício e essa segunda região aqui ela garantiu exatamente os reações de proteção dos ocupantes. Além disso, o touro tomou pancada para todo lado. Por exemplo, na prova de colisão lateral, toda essa região aqui sofre uma grande entrada de força. Com a utilização desses aços especiais, dessa coluna na barra das portas, conseguimos garantir a integridade dos ocupantes. Da mesma forma, foi o que a gente fez nos nossos laboratórios, o resultado após a prova, conseguimos garantir integralmente a segurança dos ocupantes. Também na prova de amassamento do teto, onde a entrada de força é feita através dessa região aqui, utilizamos aços especiais atravessos também para reforçar essa região e após as provas a gente consegue garantir toda a integridade do habitáculo. Um dos grandes desafios do touro foi só atender a legislação, superar a legislação com várias provas que a gente realizou, inúmeras provas, prova traseira, ou seja, alta velocidade, várias outras provas. Finalmente, falando sobre praticidade. Utilizamos guarnições duplas nas portas laterais com o objetivo de dar maior conforto, ou seja, durante o fechamento da porta, uma facilidade muito grande no fechamento da porta. E também dá um grande benefício na acústica interna, na qualidade de vida da porta, durante a rodagem do carro na estrada. Mas ao aplicar diferentes possibilidades, a gente propõe uma nova solução para a tampa traseira. Sai daquela tampa convencional, aquela tampa chapada, convencional. Era inclusive o desejo da turma do design, ou seja, que desse mais fluidez na região da tampa traseira. Quando a gente falou isso lá na engenharia, tinha gente que está querendo pular da janela, ou seja, sair do convencional, daquela coisa tradicional. Para isso, a gente pensou na lateral da tampa. O funcionamento elétrico da tampa, eu consigo manobrar facilmente a porta e ter acesso ao órgão de carga, uma economia muito grande. Mas aqui o grande desafio é as dobradiças, os projetos das dobradiças. Essa dobradiça do touro e essa dobradiça na porta lateral, ou seja, completamente diferente. Essa dobradiça, associada a toda uma estruturação na região traseira do touro, garante toda a funcionalidade dessa nova solução de abertura lateral da porta traseira. Além disso, associado a essa solução, nós desenvolvemos um extensor de tração, que é patenteado pela FCA em vários países do mundo, que dá uma flexibilidade muito grande de ampliação de carga ou até carregar objetos mais longos. Esse extensor vai estar disponível no lab de acessórios e serviços para vocês conferirem na prática o funcionamento dele. O touro chegou para quebrar paradigmas. Se você quer conforto, robustez, qualidade de vida a bordo, o touro está pronto para todos eles. Obrigado. Fernando, deixa eu dar uma coisa. Quer perguntar quanto que esse extensor carrega? Boa. Quanto que esse extensor suporta de peso? Na condição, na verdade, ela fica aqui debaixo, ela é fixada nessa região. Tem toda a região, iluminação, ou seja, ela é homologada pelo ordenador. Carga? Qual que é a carga máxima do extensor? 50, duas. Apesar de Harley não ser motocicleta, nós colocamos até um filminho com duas ali. 150 quilos em cada tampa, estático. 150 quilos estático em cada tampa. Legal. É porque ainda tem bom peso. É.